Saúdo você, querido irmão, querida irmã, com a paz do Senhor Jesus Cristo. E que Deus esteja no teu lar e no lar de todos os que nos assistem neste dia. Que Deus nos abençoe quando estamos examinando a sua santa e bendita palavra. Nós vamos examinar hoje a palavra de Deus a respeito de proibições. Nós vemos muitas igrejas, muitos pastores, muitas pessoas fazendo ou deixando de fazer alguma coisa, achando que está sendo proibido por Deus, achando que Deus está querendo que faça aquilo, ou tendo um tipo de doutrina de ensinamento contrário à palavra de Deus. E nós estamos aqui não para contender, não para discutir, mas para examinarmos as Escrituras e convidamos para que você também faça isto que é uma ordem de Deus. Nós temos que conhecer o poder de Deus e a sua palavra. Por isso nós te convidamos também neste dia que examine juntamente conosco as Escrituras sagradas em nome de Jesus Cristo e que Deus nos dirija. Vamos ler hoje, iniciando esse nosso exame da palavra de Deus, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, do versículo 16 até o versículo 23, a palavra de Deus nos diz assim: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivessem no mundo? Tais como: não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê a direção do seu Santo Espírito. Veja você o que o Senhor está nos dizendo neste dia, através da sua palavra, aos Colossenses, capítulo 2, versículos 16 ao 23. Não podemos ser julgados e não nos interessa o julgamento das pessoas. As pessoas têm que ver o nosso bom testemunho, os frutos que nós produzimos. Mas se alguém nos julga pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou por causa do sábado, essas coisas todas perecem com uso, são apenas sombra do corpo. O corpo é de Cristo, mas nós estamos agora servindo a Cristo, porque está dizendo aqui: ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos, e não esteja ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Quem é a cabeça da igreja? Quem é aquele que nos instrui, aquele que nos abençoa? É Jesus. Então nós temos que estar ligados a Jesus, não a preceitos, não a doutrinas do Velho Testamento, coisas que já passaram, tudo se fez novo, Cristo cumpriu tudo. Agora, os apóstolos disseram: não vamos colocar sobre os gentios um jugo, uma carga, um peso que nem nós, nem nossos pais pudemos carregar. Então, que se abstenham da prostituição, do que é sufocado, do sangue e também da prostituição. Nós temos que afastar dessas coisas, dos ídolos, né? Afastar dos ídolos, da prostituição, da carne sufocada e do sangue. Essas são as ordenanças que nós recebemos dos apóstolos, porque a igreja está fundamentada, está sendo construída, erigida, sobre o ensinamento dos apóstolos. Cristo é a pedra fundamental e os apóstolos construíram sobre Cristo todo o ensinamento, toda a doutrina nos foram dadas. E o apóstolo Paulo nos disse:
Nada do que útil seja, deixei de vos ensinar. E o apóstolo Paulo nunca nos ensinou a respeito de muitas coisas que as pessoas consideram como necessárias, mas não são. Então, doutrinas de homens só causam desavença, contenda, divisão, irmão contra irmão. Nós temos que seguir a Jesus, que é paz e salvação. Vamos ver Efésios, no capítulo 2, do versículo 19 ao 22, a palavra nos diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Nunca vi um apóstolo falando assim: olha, você tem que usar roupa branca, ou então você não pode despontar o cabelo. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que é honroso a mulher ter o cabelo crescido. Mas nunca houve uma proibição. Aquela mulher que cortar o seu cabelo, que despontar o seu cabelo, desagrada a Deus. Isso não existe. Isso é doutrina de homem. E eu vejo às vezes, porque as igrejas são dirigidas por pastores, por obreiros que estão à frente do trabalho. E às vezes fico sabendo que determinado pastor em determinada igreja liberou que as irmãs usem calça comprida e cortem o cabelo. Quem é o pastor para liberar ou proibir alguma coisa, meus irmãos? Nós temos que ter a mente de Cristo, temos que estar despertos, olhando para Jesus. Quem é o homem para proibir ou liberar alguma coisa? Nós estamos aqui, eu sou pastor também, estou aqui lendo a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, não o meu entendimento particular, mas aquilo que Deus quer de nós. Se aquele que foi enviado é honesto e sincero com Deus, ele vai falar aquilo que Deus está mandando. Não vai falar o que o seu superior humano está dizendo, porque o pastor regional, o pastor nacional, o pastor do campo, sei lá o que mais, está mandando isso porque a igreja crê assim. Não interessa como a igreja crê, tem que ver como você crê, a tua fé, a tua vida perante Jesus. Não vai fazer nada que desagrada a Deus, porque a fé é individual. Se você acha que deve usar um cabelo comprido, não deve despontar, não deve cortar, deve usar uma roupa mais longa, faça isso com amor, mas não julgue aqueles que não fazem. Eu ensino e acredito e creio sinceramente que devemos ter um porte diferente do porte do mundo. Não devemos ficar mostrando o nosso corpo. Principalmente as irmãs têm que ter mais zelo no seu andar, na sua roupa, nas suas vestes. Mas se despontar o cabelo, se usar uma manga um pouco mais curta, se usar um vestido um pouco mais curto, desde que honesto e que não mostre a sua nudez, isso não traz prejuízo algum. Acredito eu e creio que a irmã tem liberdade para servir a Deus desta forma. Mas aqui não está escrito como que nós devemos andar. Devemos andar com decência. E a decência não é segundo o meu entendimento, o entendimento de um homem qualquer. A decência é aquilo que não escandaliza. E eu tenho sido escandalizado por muitos irmãos aí que dizem ser servos de Deus e andam sem camisa, somente de shorts, indo em piscinas, andando com as irmãs, indo em praia e piscina, usando roupas sumárias. E isso desagrada a Deus. Desagrada a Deus porque está desagradando a maioria dos irmãos. Ninguém pode ficar olhando uma mulher, um homem com o corpo seminu e dizer que está em espírito. Nós temos que andar em espírito, viver verdadeiramente a palavra de Deus. Não se deixe enganar. Viva a fé verdadeira. Essas doutrinas, essas proibições também estão erradas. Tudo que passa da palavra está errado. E aquilo que falta também está errado. Vamos servir a Deus perfeitamente. Veja ainda na carta, no livro a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, estes tempos que nós estamos vivendo, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Apostatar da fé é abandonar a fé. Então aqui está dizendo que neste tempo do fim, algumas pessoas iriam abandonar a fé, iriam dar ouvidos a espíritos enganadores e ensinamentos de demônios. Veja você, meu irmão, minha irmã, precisamos tomar cuidado com a nossa vida. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Essas pessoas falam mentiras porque são hipócritas,
falam mentiras e eles não sentem nada na sua consciência, porque a sua consciência já morreu. A sua consciência, o Espírito de Deus que estava nessas pessoas, foi retirado. Proibindo o casamento, tem igreja que proíbe o casamento. Tem igreja que proíbe que o sacerdote não se case. Essa igreja tem doutrina de demônio, como está escrito aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. E vamos continuar lendo. Proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis. A abstinência é você estar proibido de comer determinada comida. Está escrito aqui, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ação de graças, ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Qual carne que é impura? Qual comida que é impura? Se você recebe dando graças a Deus por aquele alimento e ora para que Deus abençoe e santifique, o que está dizendo aqui? Não há nada impuro, só é impuro para aqueles que são impuros, que têm um coração impuro. Não entre nessa não, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Se você está neste caminho, saia, porque esse caminho é dos fracos, dos desviados e daqueles que não dão ouvidos à palavra de Deus, à doutrina dos apóstolos, porque a igreja está fundamentada nos ensinamentos dos apóstolos. E veja você, nós estamos lendo a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Vamos ler ainda em Mateus, capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 9. Mateus 15, do 7 ao 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Ou melhor, versículo 8 e 9. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. O povo está lá, as pessoas estão lá, honrando a Jesus com os lábios. Você está olhando, você está vendo, eles estão falando de Jesus, mas o coração deles está longe de Jesus Cristo, porque ensinam preceitos, doutrinas, ensinamentos de homens. Então nós não podemos ser assim, não. Nós temos que verdadeiramente fazer a vontade de Deus, verdadeiramente seguir o que está escrito na palavra de Deus. Por isso a palavra nos diz: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quem testifica de Jesus? As Escrituras. O que nós estamos vendo? As Escrituras. O que o Senhor Jesus diz, tanto no Velho Testamento falando que viria o Salvador, e o Novo Testamento dizendo o Salvador é Jesus, e temos que obedecer a Jesus. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 ao 6. Se alguém ensina outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfemas, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Amém. Irmãos, irmãs, queridos telespectadores deste dia que estamos ouvindo e examinando a palavra de Deus, você tem que entender: aquele que não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, não é lá do Velho Testamento, Moisés, não. Aquele que não se conforma com o que o Senhor Jesus ensinou, com a doutrina dos apóstolos, a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, delira acerca de questões e contendas de palavras, da onde nasce inveja, porfia, blasfêmias, ruins suspeita. É comum ver o irmão acusando outro irmão. Aquele irmão lá fez isso, viu, pastor? Aquela irmã lá fez isso, viu, pastor? Isso não é de Deus. Se você vê alguém fazendo alguma coisa errada, diz a palavra: vai entre ti e ele só. Corrija teu irmão, a tua irmã, e se conseguir, ganhou a teu irmão. Mas você tem que fazer isso pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto nos nossos corações e que tenhamos a fé e a coragem, porque os covardes não herdarão o reino dos céus. Tenha coragem de servir a Jesus, servir somente a Jesus, e que Deus te abençoe a você e a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Glória a Deus.